Você já ouviu falar de Tamar? Existem duas mulheres significativas chamadas Tamar na Bíblia. Ambas aparecem no Antigo Testamento. Uma é filha do rei Davi, e a outra é nora de Judá, e é sobre ela que vamos falar hoje. Essa é uma história repleta de injustiças e reviravoltas, mas ao mesmo tempo com ensinamentos valiosos. Então prepare-se para ser surpreendido pela coragem e habilidade desta mulher incrível. Assista até o final e descubra como Tamar elabora um plano ousado e arriscado para conseguir o que era seu por direito. E lembre-se de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo como este. Sem mais, vamos direto ao vídeo. A história de Tamar, a mulher que enfrentou a injustiça. A história de Tamar se encontra em Gênesis 38. Ela é ancestral de grande parte da tribo de Judá e, em particular, da casa de Davi. Tamar é a nora de Judá, um dos filhos de Jacó. Judá era o quarto filho de seu pai Jacó através de Lia. Foi Judá quem convenceu seus irmãos a venderem José como escravo, para não serem culpados de sua morte. Ele se tornou poderoso entre seus irmãos. 1 Crônicas 5:2. E logo no primeiro versículo de Gênesis 38 lemos que Judá se separou de sua família, e isto acontece logo após terem vendido seu irmão José. Podemos supor que ele tenha preferido se afastar para não ter que conviver com o sofrimento de seu pai, por causa da mentira que ocultava. Então Judá foi morar em Adulão. Ali se hospedou na casa de Irá, e ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua, com quem ele logo se casou e teve dela 3 filhos, Onã e Selá. Como era o costume da época, Judá escolheu a esposa do seu primogênito uma mulher chamada Tamar. Mas a Bíblia conta que era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Gênesis 38:7, deixando Tamar viúva e sem filhos. Naquela época, uma viúva sem filhos teria sérios problemas na vida. Após a morte de Judá dá Tamar a seu segundo filho, Onã. Ele atuará como levir, que é um substituto de seu irmão morto. Ele geraria um filho para continuar a linhagem de conforme o costume da época. Por essa lei, o cunhado só poderia ter relações para gerar um herdeiro para o irmão falecido, sendo que após a concepção, ela seria novamente viúva e não poderia mais ter relações. Os filhos não seriam considerados de Onã, mas do seu irmão. Na prática, isso significava que Onã perderia os privilégios de primogenitura, que passariam a pertencer a seu sobrinho. Então, em todas as vezes que Onã tinha relações com Tamar, ele tomava providências para que ela não ficasse grávida. Essa atitude lhe custou a vida, pois as promessas de Deus, feitas a Abraão e seus filhos, estavam sendo impedidas de continuar através da descendência de Judá. Isto era mal perante o Senhor, consequentemente, também fez Onã morrer. Embora acompanhando a história nós saibamos que foi Deus quem matou os 2 filhos de Judá, ele não sabia disso. Judá suspeitava que Tamar fosse um tipo de mulher letal, uma mulher cujos parceiros estão todos condenados à morte. Então Judá teve medo de dar Tamar a seu último filho, o caçula Selá. Judá simplesmente supôs que o problema estivesse em Tamar. Ele nem mesmo parou para cogitar que a maldade dos seus filhos diante de Deus foi o que os levou à morte. Ele prometeu a Tamar que quando seu filho mais novo se tornasse homem, ela seria entregue a ele. Então Judá envia Tamar para viver como viúva na casa de seu pai. Tamar está sem saída, porque tudo não passava de uma mentira. Judá foi atrasando o cumprimento da sua promessa, mesmo quando seu terceiro filho tornou-se homem. Tamar está apenas esperando que Selá, o filho mais novo de Judá, cresça e case-se com ela. Mas com o passar do tempo, ela percebe que Judá não vai efetivar essa união. Tamar, portanto, elabora um plano para garantir seu próprio futuro, que protegesse os seus direitos como esposa e a herança de seu marido falecido. O plano corajoso de Tamar. O texto bíblico diz que após a morte de sua mulher, Judá foi a Tima, onde estava ocorrendo a tosquia das ovelhas. No Antigo Oriente Próximo, a tosquia das ovelhas geralmente era associada a uma grande celebração com rituais pagãos. Inclusive, entre esses rituais havia a presença de prostitutas cultuais.
Conhecendo os hábitos do sogro, Tamar colocou em prática uma estratégia muito ousada e arriscada. Então, usando um véu, ela se disfarçou de prostituta cultual e ficou no caminho que Judá passaria. Ao vê-la, Judá lhe propôs deitar-se com ele em troca de um cabrito que mandaria buscar. Tamar, sem ser reconhecida, pediu que Judá lhe entregasse seu selo, seu cordão e seu cajado como garantia do pagamento. Gênesis 38:18. Assim Judá concordou e se deitou com Tamar. Quando Judá mandou que fosse entregue à moça o cabrito combinado, ela não foi mais encontrada e ele não conseguiu seus pertences de volta. 3 meses depois, Judá soube que Tamar havia engravidado e ficou furioso diante do adultério da moça. Como chefe da família, ele age rapidamente para restaurar sua honra, ordenando que ela seja queimada até a morte. Mas Tamar antecipou esse perigo. Como não havia exame de DNA na época, ela precisaria provar quem era o pai da criança, sem deixar sombra de dúvida. Antes que pudessem aplicar a pena sobre Tamar, ela mandou avisar seu sogro que havia engravidado do homem a qual pertenciam o selo, o cordão e o cajado que estavam com ela. Não havia como negar. Naquela época esses itens possuíam muita identificação com seu proprietário. Eram como uma carteira de identidade do seu dono. Judá os reconheceu como sendo dele e imediatamente percebeu que o culpado disso era ele mesmo por não haver cumprido sua palavra de dar a Tamar seu filho mais novo como marido. Por isso Judá declarou que Tamar era justa e ele não. Gênesis 38:26. Depois disso, a Bíblia diz que nunca mais Tamar e Judá voltaram a ter relações. O lugar de Tamar na família e a posteridade de Judá estavam garantidos. Ela dá luz a gêmeos, Pérez e Zera, devolvendo assim os 2 filhos que Judá havia perdido. E foi através de seu filho Pérez que Tamar passou de uma viúva desamparada a uma das mães incluídas na genealogia de Jesus. Tamar, mesmo de forma perigosa, agiu sabiamente segundo a lei da época em que vivia. Ela creu na palavra de Deus e executou a obra exigida, procurou manter a linhagem do seu marido e por isso, foi bem-aventurada no seu feito. Se a ação de Tamar, ao enganar Judá, fosse somente para adquirir algum tipo de lucro, vingança, glória, etc., seria pecado. Tamar trabalhou em prol da linhagem do seu marido, pensando na promessa dos descendentes prometido a Abraão, não em função das suas próprias vontades. Tamar não buscou os seus direitos simplesmente, mas, sim, os seus direitos em função da promessa de Deus que honrou Tamar. Nem mesmo Judá considerou a promessa e a fé de Abraão, ao negar o seu filho mais novo a Tamar. O que você achou da história de Tamar? Comenta aqui embaixo. E se você quer aprender a entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com um método simples, clique no link da descrição. Deus te abençoe.